Olá, boa noite. Depois de pouco mais de 9 horas de reunião, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou por 18 votos a 7 o relatório da proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência. A PEC segue para o plenário do Senado. Os senadores aprovaram ainda a sugestão para a PEC paralela, que inclui estados e municípios na reforma. O consultor legislativo Gilberto Guerzoni está aqui no estúdio comigo para comentar os principais pontos aprovados no relatório, não é isso, Guerzoni? Boa noite. Boa noite. E ali do outro lado da tela, a gente vai conversar também com a repórter Isabela Dutra, que acompanhou esse dia intenso aí de reunião, de votação, e vai conversar com o senador Antônio Anastasia, que já está aí posicionado ao lado da Isabela. Boa noite, Eni. Boa noite a todos. Foi um dia bastante longo. O relatório do senador Tasso Gereissati foi aprovado por 18 votos a 7, com o texto da reforma da Previdência, e também foi aprovado logo em seguida, por unanimidade, foi aprovada a sugestão de criação da PEC paralela. A PEC paralela é onde os senadores vão fazer as alterações que eles gostariam de fazer no texto original, mas que não vão fazer isso para que ele não precise voltar para a Câmara dos Deputados e possa ser incluído direto na ordem do dia do plenário aqui do Senado. Eu vou conversar com o senador Antônio Anastasia. O senhor está aqui desde cedinho que eu venho acompanhando, né? Qual a sua avaliação dessa reunião de hoje, da aprovação? Bem, boa noite a todos os telespectadores. De fato, o dia está sendo longo. Estamos aqui ainda no Senado, mas eu acho uma avaliação muito positiva. Nós conseguimos votar conforme o cronograma acordado na CCJ, a conclusão dos trabalhos na comissão, com a votação do parecer, diversos destaques. O senador Tasso teve uma grande habilidade, em razão da sua experiência, do seu conhecimento, em acolher algumas modificações supressivas e encaminhar outras para a chamada PEC paralela, que também foi aprovada na comissão e agora inicia a sua tramitação. Ele vai ao plenário, depois voltará à comissão, no caso da PEC paralela, para depois ir à Câmara. Mas o mais importante, o chamado núcleo duro da reforma previdenciária, da PEC 6, qual seja o regime geral e o regime especial da União, estão bem encaminhados para a votação agora no plenário em 2 turnos. Senador, pela sua experiência, o senhor acha que a PEC paralela ela vai ter uma tramitação boa, rápida na Câmara? O que o senhor espera? Nós desejamos que sim, é difícil antever. Como havia uma questão delicada que se dizia na Câmara que não queriam aprovar sem a participação dos estados, o senador Tasso corretamente introduziu um dispositivo que determina que, caso o Estado queira aderir, haverá uma lei estadual expressa nesse sentido. Então, o Estado passa a participar e a manifestar a sua vontade. Eu, pessoalmente, sempre defendi de maneira muito veemente que estados e municípios também participem da reforma, não só por questões técnicas, mas também pela necessidade financeira de uma reforma mais ampla no Brasil. Eu acho que a Câmara vai se sensibilizar com esse esforço do Senado e, a meu juízo, caminhará para a sua aprovação. Além da inclusão de estados e municípios, quais são as outras coisas importantes, bem importantes, que o senhor considera, mais importantes que o senhor considera da PEC paralela? Bem, a PEC paralela está corrigindo algumas injustiças com referências a algumas categorias. Hoje mesmo discutiu-se uma questão relativa à categoria da segurança pública, que nós sabemos tem algumas peculiaridades. Discutiu-se também questões relativas ao pagamento de pensão. Também são temas de viúvas, então são temas mais sociais e ao mesmo tempo mais técnicos. Agora, eu acho que a PEC paralela será ainda objeto de uma avaliação maior, porque como hoje foi o seu primeiro passo, digamos que ela nasceu hoje, então ela vai receber muitas emendas e sugestões para ser aperfeiçoada, para ser aprovada no plenário e depois na Câmara. O senhor acha que aqui a tramitação e a aprovação serão rápidas, serão fáceis? Não digo que serão rápidas, porque o processo legislativo por si mesmo é um processo que naturalmente é mais, ele tende ao amadurecimento, ele tende a uma certa lentidão normal. Eu acho que vai haver uma celeridade, mas nós não imaginamos aprovar essa PEC com menos de alguns 2, 3 meses de tramitação, acredito, aqui no Senado. Vai depender muito também do cronograma que será estabelecido pelos líderes sob orientação do presidente Davi Alcolumbre, que certamente na reunião dos líderes, das lideranças, vai decidir quais são as etapas. Isso funcionou muito bem em relação à PEC 6, que é a PEC principal. O cronograma está sendo religiosamente cumprido. Isso é bom, que já antecipam algumas questões delicadas de procedimento e já se estabelece quais são as datas necessárias para as votações.
Senador, das emendas de supressão e de redação que o senador Tasso acatou, que não mudam o texto, então ele não precisa voltar para a Câmara, quais o senhor considera mais importante, como, por exemplo, não mexer no benefício de prestação continuada? Esse eu acho que é o mais simbólico. O benefício da prestação continuada, que foi criada no governo do presidente Fernando Henrique, é uma conquista social do Brasil, é uma questão quase de uma revolução social que dá um benefício àquelas pessoas totalmente carentes que não têm nenhuma fonte de renda. Eu acho que nós não podemos fazer um traço constitucional colocando um valor já na norma constitucional. Então, no momento que houve uma emenda supressiva no texto principal e o senador Tasso ficou sensível a essa solicitação, é muito positivo. Também nós temos questões relativas a pessoas com deficiente, como estava a senadora Mara Gabrilli, por exemplo, são temas que avançam, volto a dizer, em razão da sensibilidade que teve o senador Tasso em emendas supressivas que não farão voltar o assunto à Câmara. A pensão por morte também não ser inferior a um salário mínimo, não é? Também esse foi um ponto muito importante, porque não podemos imaginar que uma viúva, normalmente, muitas vezes com crianças, com dependentes, possa sobreviver com uma pensão valor inferior. Então, também foi um passo importante dessa emenda que surgiu de um grande acordo com a participação do MDB, do próprio governo, de outros partidos e que teve na liderança do senador Tasso a decisão de acolher também, suprimindo aquele critério que dava um rateio menor. Muito obrigada pela entrevista, senador. Descanse depois desse longo dia, não é? Obrigada, boa noite. Eni? Muito obrigada, Isabela. Obrigada ao senador Anastasia. E a gente está aqui com o consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni, que vai explicar para a gente essa aprovação da sugestão da PEC paralela, que foi uma sugestão do relator, senador Tasso Gereissati, na Comissão de Constituição e Justiça, que propôs que essa PEC paralela fosse feita para que os estados e municípios fossem incluídos na reforma, sem que, para isso, o texto principal precisasse voltar para a Câmara dos Deputados. O receio de alguns senadores é que o texto seja desconfigurado, o texto principal seja desconfigurado, já que vai existir uma outra proposta de emenda também com propostas para a reforma da Previdência. O senhor acha que isso pode acontecer? Bom, em tese é possível, né? Como disse o senador Anastasia, o processo legislativo é incontrolável, né? No sentido que não se pode antever o que os parlamentares vão fazer com a proposta. Então, ela está aberta a emendas, né? Como é uma PEC nova, né? Em tese ela pode receber qualquer emenda por parte dos senadores e pode alterar bastante o texto da PEC principal, né? A PEC 6, que inicia agora a sua discussão no plenário. Isso é um pouco imprevisível de qual vai ser o caminho. A gente tem um precedente que foi em 2003, né? Na verdade, o modelo atual, ele usou como precedente esse modelo de 2003, quando a PEC 67 de 2003, que acabou se tornando a emenda constitucional 41, que foi a reforma administrativa, a reforma da Previdência do presidente Lula, houve um procedimento similar com isso. Foi apresentada uma PEC paralela, que era a PEC 77, mas ela promoveu apenas alguns ajustes na PEC principal, né? Ela não foi tão ampla. Na verdade, ela foi aprovada no Senado, foi à Câmara. Na tramitação da Câmara foi um pouco longa, ela ficou 1 ano e meio quase na Câmara. A Câmara ampliou algumas coisas, voltou para o Senado fez ainda alguns ajustes e ela acabou sendo promulgada em 2005. Sim, né? Que é um outro risco também que pode ocorrer com o texto principal da reforma, de termos um texto principal promulgado e uma outra reforma paralela ainda em tramitação, podendo demorar mais de 1 ano para ser aprovada, até passar pelo Senado, depois ser analisado na Câmara. Em tese isso é possível, né? E irá ocorrer, né? A não ser que a PEC paralela seja rejeitada, o que é pouco provável, tendo em vista os entendimentos políticos, né, havidos aqui no Senado, né? Tudo indica que a PEC paralela vai ser aprovada no Senado. O presidente Davi Alcolumbre tem feito gestões junto à Câmara, né, junto ao presidente Rodrigo Maia, para tentar agilizar o processo na Câmara, mas é difícil saber como os deputados receberão essa proposta. Vai depender, né, do que você comentou, do nível de alteração que ela fizer
na PEC principal, né? Isso pode gerar, né, algum ruído político na Câmara dos Deputados. Então, é imprevisível. O precedente que a gente citou, ela ficou mais de um ano na Câmara dos Deputados em tramitação. A então PEC paralela que acabou sendo promulgada como emenda constitucional 47 de 2005. E já houve um indicativo dos deputados de que eles poderiam rejeitar a PEC paralela. Houve uma resistência grande da Câmara dos Deputados se a PEC levasse à inclusão propriamente dita dos estados e municípios, né? Apesar da PEC, na informação, né, que a PEC inclui os estados e municípios, o que ela faz, na verdade, é facilitar, né, o senador Anastasia falou sobre isso, o que ela faz é facilitar que os estados e os municípios possam adotar as normas da União. De acordo com a PEC 6, eles já podem fazer isso, né? Só que eles têm que fazer isso por uma emenda à Constituição Estadual e por uma lei complementar e por uma lei ordinária. O que a PEC paralela faz é facilitar o procedimento para que os estados adotem o modelo da União. Eles passam a poder fazer isso por uma lei ordinária. Agora é preciso chamar a atenção que mesmo que aprovada a PEC 6 e aprovada a PEC paralela, no texto como ela está hoje, não há inclusão automática dos estados. Fica na dependência de uma decisão das Assembleias Legislativas e dos governadores. Então, seria uma outra etapa ainda para... Necessariamente nós vamos ter, os estados vão ter que ter uma atuação proativa, né? Até hoje, né, no modelo da Constituição de 88, a previdência dos servidores dos estados era, em linhas gerais, definidas na Constituição, né? O espaço de ajuste que os estados tinham era muito pequeno com relação a essa previdência. Todas as principais normas eram postas na Constituição. Então, quando nós tivemos a emenda 20 de 98, que foi a reforma da Previdência do presidente Fernando Henrique, a emenda 41 de 2003, que foi a reforma da Previdência do presidente Lula, as duas afetaram todos os servidores públicos, da União, do Distrito Federal, dos estados e municípios, porque permaneceu o modelo original da Constituição de 88, de que tudo isso era desenhado na Constituição. A PEC 6 altera radicalmente esse modelo e transfere para os estados e municípios o direito de legislar sobre previdência. O que a PEC paralela, como ela está hoje, como foi aprovada na CCJ, ela não altera esse desenho, ela simplesmente facilita o procedimento legislativo dos estados para a adoção das normas da União. Mas os estados continuam livres para adotar quaisquer outras normas sobre previdência para os seus servidores. Mas lembrando que ela foi ainda aprovada aí a sugestão, né, de criação da PEC e ainda vão haver aí emendas, alterações, mudanças no texto por parte dos senadores e pode ser até que isso já seja resolvido aqui no Senado mesmo. Em tese, ela pode sair com um desenho diferente, né? Aprovada na CCJ, ela segue para o plenário, né? Foi o acordo, originalmente ela iria ainda ser apresentada, mas o acordo político foi que ela fosse aprovada, já instruída, ela já sai instruída da CCJ, mas ela vai ao plenário agora por 5 sessões para receber emendas de todos os senadores e aí ela volta à CCJ para o exame dessas emendas, né? A PEC 6 também vai seguir esse procedimento, né? Instruída pela CCJ, com as emendas de redação e as emendas supressivas, ela vai ao plenário onde poderá receber emendas de todos os senadores e volta à CCJ para exame dessas emendas, né? A diferença na tramitação é que, se a PEC 6 for aprovada sem inclusões e sem alterações não autônomas, ela pode ir à promulgação. E a nova PEC, ela terá que ir à Câmara dos Deputados, porque ela só passou pelo Senado. Vamos, então, daqui a pouquinho falar sobre o relatório do senador Tasso Gereissati, o texto principal da reforma da Previdência. Antes, a gente só vai ver uma reportagem que mostra que o relator da reforma da Previdência, o senador Tasso Gereissati, apresentou uma complementação do relatório que foi lido por ele na semana passada, na Comissão de Constituição e Justiça. Ele retirou alguns pontos e acatou algumas emendas. 3 senadores apresentaram um voto em separado.
Foram quase 500 emendas à proposta de reforma, quase o dobro de emendas apresentadas pelos deputados. Cerca de 350 foram apresentadas depois da leitura do relatório. O senador Tasso Gereissati analisou as novas emendas e apresentou uma complementação de voto. Entre as mudanças, o relator retirou do texto principal a pensão por morte. Com isso, fica valendo a regra atual, que diz que o valor da pensão não pode ser menor que um salário mínimo em qualquer situação. O texto anterior impedia que o benefício ficasse abaixo do piso apenas quando a pensão fosse a única renda formal da pessoa. Minha convicção evoluiu quanto à pensão abaixo do salário mínimo. Esse tema sai da PEC paralelo e proponho que seja suprimido já no âmbito da PEC 6. Esse é o instrumento mais seguro para assegurar a mudança que pretendemos. Desta forma, nenhuma pensão do INSS será abaixo do salário mínimo em qualquer caso. Ele também aceitou uma sugestão para incluir os trabalhadores informais no regime geral. Eles poderão pagar uma contribuição semelhante à que pagam os microempreendedores individuais. Haja crônica informalidade do mercado de trabalho brasileira, somam-se novos trabalhadores que não possuem vínculos formais de trabalho, embora precisem de proteção. Tasso acatou ainda a emenda de redação para deixar claro que as mudanças nas regras valem também para ex-parlamentares inscritos no Plano de Seguridade Social dos congressistas. A reforma da Previdência deve valer não só para as atuais e para os novos parlamentares, como também para os ex-parlamentares que foram inscritos no Plano de Seguridade Social dos congressistas. Na PEC paralela, o relator incluiu o direito à Seguridade Social para crianças em situação de pobreza, a aposentadoria por incapacidade grave de 100% e o acúmulo de função quando houver dependentes com deficiência também grave. Com as mudanças, a economia, segundo o senador Tasso Gereissati, será de 1,312 bilhões de reais. Durante o debate, muitas críticas à PEC paralela. Nós vivemos num sistema democrático, num sistema bicameral, e que para isso que existe o Senado Federal como uma casa com menores números de pessoas, 81, como uma casa revisora. Ela não pode ser uma casa chanceladora, carimbadora. Não, nós temos que ter o equilíbrio. É aqui o momento. As modificações têm que ser feitas, todas que estão contempladas na PEC paralela, introduz na PEC original. Isso faz parte do processo legislativo. Isso não significa dizer que Vossa Excelência está sendo desonesto ao repassar esses pontos de possíveis correções àquela que foi batizada PEC paralela. Mas eu não me permito, senador Paulo Paim, eu não me permito, querido líder Fernando Bezerra e senador Jorge Cajuru, acreditar que esta PEC paralela consiga sair aqui do Salão Azul para o Salão Verde e lá receber a acolhida em aprovação. Lá na Câmara ela não passa. Lá na Câmara é um colégio de líderes que faz aquilo funcionar. Basta ligar para todos os líderes que opinam naquela casa. Eu fui líder 3 vezes consecutivo lá na Câmara dos Deputados. Conversei com quase todos eles e eles todos me falaram em uma palavra só. Impossível a gente votar esse texto novamente aqui na Câmara. Então, vim falar que eles deram a palavra e fizeram. Então, já que eles deram a palavra, vamos mudar o texto principal e devolver, que aí eles votam rápido e fica uma PEC só. No frigir dos ovos, senhora presidente, eu acho, como eu disse no início, que avançamos muito. O Brasil necessita de uma reforma previdenciária e a PEC paralela seria, talvez, certamente, o momento adequado para os estudos do relator sobre esse tema e acredito, portanto, que nós não vamos encerrar nessa votação dessa PEC 6 esse assunto. E aqui no estúdio eu continuo conversando com o consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni, que vai comentar, então, os principais pontos aí do relatório, o que foi mantido, o que foi retirado e como é que ficou, então, o texto que praticamente não teve muita alteração em relação ao texto que chegou da Câmara, né, Gilberto? Então, eu queria saber o que a gente pode destacar aí desse texto que vai para o plenário. O texto é essencialmente o texto que veio da Câmara, né? O senador Tasso propôs apenas algumas pequenas supressões de
de partes quase que, talvez, periféricas da proposta e algumas emendas de redação. Ou seja, o coração da proposta é o que veio da Câmara. E, basicamente, o que a gente pode dizer que é o centro dessa PEC, ela é muito grande, ela tem 30 páginas de texto legal, mas o centro dessa proposta, eu acho que se resume a 2 pontos. Em primeiro lugar, a fixação da idade mínima. No regime geral, nós temos a fixação, porque até hoje, no regime geral de Previdência Social, que é o regime do INSS, não existe idade mínima. As pessoas cumpridas o tempo de contribuição podem se aposentar em qualquer idade. Então, ela fixa uma idade mínima que chega ao final do processo em 65 anos para os homens, 62 anos para as mulheres, num processo de transição, começa aí 56, 57, vai subindo paulatinamente. No caso dos servidores públicos, a idade mínima já existia. Ela foi fixada desde a emenda 20, ela foi fixada há 21 anos, em 1998. O que a proposta faz é aumentar essa idade mínima. Hoje é 60 anos para homem, 55 para mulher. Ela coloca a mesma idade mínima, 65 para homem e 62 para as mulheres, aumentando paulatinamente. E a segunda grande alteração é uma mudança na fórmula de cálculo do benefício ou do provento do servidor público, que é 60% da média. Primeiro, se tira a média e há uma ampliação dessa média, que hoje já funciona assim, mas a média é apenas os 80% maiores contribuições. Ela passa a ser de todas as contribuições que a pessoa fez na sua vida profissional desde 94. E dessa média se calcula 60% desse valor a partir de 20 anos de contribuição e vai aumentando 2 pontos percentuais a cada ano até se chegar a 100% aos 40 anos de contribuição. Essa regra vale tanto para os servidores quanto para o regime geral. Essas são as 2 grandes alterações que são feitas no modelo. Fora isso, uma série de ajustes. A questão da pensão sofre um ajuste importante, a pensão por morte, constitucionaliza a ideia de que a pensão não é mais integral, não é o valor da aposentadoria, ela é 50% mais 10% por dependente, e daí esse ajuste que impediu que a pensão fosse menor do que o salário mínimo, porque mesmo que a aposentadoria não possa ser menor do que o salário mínimo, como a pensão não será mais igual ao salário mínimo, ela em tese poderia ser menor do que o salário mínimo. Isso foi retirado da proposta que veio da Câmara. Há alguns pequenos ajustes também com relação ao regime próprio dos servidores públicos. E são ajustes que não afetam a tramitação, ou seja, o texto não precisa voltar para a Câmara porque foram feitas essas mudanças? Em tese, são mudanças que não exigem o retorno para a Câmara. O entendimento já pacificado, tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto na prática entre as 2 casas, é que emendas de redação não precisam retornar, Isso é apenas um ajuste na redação, uma palavra que não ficou clara, alguma coisa assim, não pode mudar o mérito. E no caso de propostas de emenda à Constituição, supressões, desde que o item suprimido seja autônomo, não obrigam o retorno à Câmara. É verdade que o conceito de parte autônoma tem um certo grau de subjetividade. Em tese, nós podemos ter uma discussão aí sobre isso, sobre se é ou não autônoma a parte suprimida. Tem que ter um acordo entre as 2 casas e, no limite, o Supremo Tribunal Federal pode derrubar partes da proposta se ele considerar que essa supressão foi inadequada. Nós temos precedentes disso já em outras PECs. A PEC da CPMF aconteceu isso. O Senado suprimiu um trecho da Câmara, o Supremo entendeu que aquele trecho mudou o sentido do que a Câmara tinha aprovado e derrubou a proposta. Mas, em tese, supressões de textos de propostas de emenda à Constituição não obrigam o retorno à casa iniciadora. Uma nova análise. Guerzoni, e o que todo mundo quer saber, na verdade, é se esse novo texto ele vai mesmo trazer a economia que o governo espera para os cofres públicos. Essa também é uma questão polêmica. E não há nenhuma dúvida que ele terá um impacto grande sobre os gastos da Previdência, especialmente da Previdência do regime geral, que é hoje a grande despesa
da União. É, de longe, a principal das despesas da União, e ela é uma despesa problemática porque ela está em crescimento há mais de 20 anos. Essa despesa ela subiu em termos reais 4 vezes de 95 até hoje. Ela dobrou em termos de participação no PIB. Era 4% em 95, hoje a gente tem 8% do PIB com o gasto do regime geral de previdência social, que é um regime atípico com relação aos demais regimes previdenciários do mundo, tendo em vista as regras. Não tem idade mínima, a reposição do valor é bastante alto, porque às vezes se diz que o nosso regime previdenciário ele é um regime que é cruel com as pessoas, que ele não paga os benefícios corretos. Na verdade, se a gente analisar a experiência internacional, não é bem assim. O nosso regime ele é um dos regimes mais generosos do ponto de vista de concessão e de valor do benefício. A sociedade brasileira tem uma renda baixa e o nosso regime previdenciário, o nosso regime geral, ele repõe um nível dessa renda que a gente não encontra em lugar nenhum do mundo e as regras de acesso ao benefício são bastante generosas. Isso tendo em vista o aumento da longevidade da população, felizmente as pessoas estão cada dia vivendo cada vez mais. Isso tem gerado um gasto previdenciário crescente no Brasil, que é preocupante. Então, a reforma vem para tentar reduzir esse gasto, sempre lembrando que reformas previdenciárias têm efeito a longo prazo. Efeitos em décadas. Ninguém espere que no próximo exercício, daqui a 2 ou 3 anos, no mandato do atual presidente, não haverá um efeito em relação ao gasto propriamente dito. Você tem um efeito em relação às expectativas, mas não ao gasto, porque as pessoas que já estão aposentadas não serão atingidas, os direitos adquiridos em todas as reformas, e essa também, são respeitados. Então, não há nenhuma redução dos direitos que existem hoje, das pessoas que já adquiriram os direitos. Certo. Biasone, a gente vai ver como é que foi a movimentação na Comissão de Constituição e Justiça desde as 9 horas da manhã. A gente viu na reportagem anterior que você estava lá também, sim, acompanhou estive lá o dia todo também, deve estar cansado. E, olha, foi a partir das 9 horas da manhã que começou a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Profissionais de diversas áreas estavam prontos para acompanhar essa primeira etapa de votação da reforma da Previdência aqui no Senado. Veja como foi. Os jornalistas chegaram cedo. O jeito foi sentar no chão para já começar a trabalhar. O dia prometia ser longo. Cinegrafistas, equipe de link, produtores, diversos profissionais da imprensa se concentram aqui, nesse corredor. Os repórteres ficam dentro da comissão, acompanhando o resultado. Mas o restante do pessoal do jornalismo fica por aqui, de olho em tudo o que está acontecendo. O importante é não deixar passar nada. E em um dia com uma votação tão importante, a segurança foi reforçada. O acesso à Comissão de Constituição e Justiça foi restringido. Imprensa somente credenciada. Apenas um crachá na cor vermelha foi distribuído para cada um dos gabinetes. Tudo para evitar confusões durante a discussão. O senador Cajuru tem fama de madrugar nos compromissos do Congresso. E na CCJ não foi diferente. O parlamentar foi o primeiro a chegar e ainda ficou um tempão na sala vazia. A presidente da CCJ, Simone Tebet, chegou um pouco depois. Orientou os senadores, conversou com assessores. O sinal da campainha deu início a uma das discussões mais aguardadas pelos brasileiros. Declara aberta a 52ª reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, da primeira sessão legislativa ordinária da 56ª legislatura. Sala lotada, assessores buscando lugar nos corredores. A tela do notebook parecia mostrar algo muito importante, porque se reuniram na frente dela o líder do governo, o líder do MDB, o relator, o consultor do Senado, especialista em Previdência e até a presidente da comissão, que levantou para dar uma espiadinha
sentadinha e conferir a tela que atraía a atenção dos colegas. Para vocês entenderem como funciona a divisão da sala, olha só, lá na mesa principal fica a presidente da comissão, o relator e demais convidados. Nas fileiras seguintes são os parlamentares, as 4 primeiras fileiras. As restantes são os assessores e os jornalistas. Foram apresentadas mais de 400 emendas e 3 votos para alterar a PEC. Com tanta coisa importante para discutir, a fome ficou de lado. No último caso, a gente pede um lanchinho ali para a bancada e come no plenário, enfim. Tentar aí equilibrar a insulina, não é? As taxas hormonais, as taxas glicêmicas, ou melhor dizendo, e tentar segurar durante o dia inteiro. Eu acho que hoje o mais importante de tudo é focar no debate, é tentar fazer tudo o que for necessário para a gente, de fato, fazer um grande trabalho. Vou voltar a conversar com o consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni, que acompanhou também a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou o texto principal da reforma da Previdência e também a sugestão de proposta de emenda à Constituição da PEC paralela, chamado de PEC paralela, né, Guerzoni? Esse é um nome que já vem de 2003. Isso. E como é que vai ser, a partir de agora, essa tramitação? A gente viu uma entrevista do presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, dizendo que quer manter o prazo inicial que ele tinha dado de votar tudo, votar em 2 turnos no plenário, o texto principal até o dia 10 de outubro. E que ele também queria aproveitar nesse mesmo período para votar a PEC paralela, de forma que as duas fossem promulgadas ao mesmo tempo. É possível que isso seja feito? A promulgação eu acho bastante difícil, né? Porque a PEC paralela vai ter que retornar. Vai ter que retornar, não, vai ter que ir à Câmara. Ela vai para a Câmara, tem que ir à Câmara. Ela não veio da Câmara, ela é do Senado, ela vai para a Câmara. Pela análise da Câmara. Em tese, o Senado pode aprovar as duas aproximadamente na mesma data, até mesmo em tese no mesmo dia. Sendo que uma segue para a Câmara e a outra é promulgada. Elas vão ter uma tramitação, exato. Elas vão ter uma tramitação similar, né? Elas estão mais ou menos no mesmo estágio de tramitação no momento, né? As duas saem instruídas da Comissão de Constituição e Justiça, vão para o plenário para a sua discussão em primeiro turno. Cada uma delas tem que passar, pode ser simultaneamente, por 5 sessões de discussão no primeiro turno, e elas podem receber emendas nesse período. Recebidas as emendas, elas voltam para a CCJ para exame dessas emendas. A CCJ dá o parecer sobre as emendas, elas voltam para o plenário para a votação final em primeiro turno. Aprovadas em primeiro turno, abre-se um interstício para a votação da matéria em segundo turno. Durante esse período, podem ser oferecidas emendas que não alterem o mérito da matéria. Se houver emendas, elas voltam também à CCJ, para a CCJ dar o parecer sobre as emendas, e aí elas vão para o plenário para a votação em segundo turno. O trâmite é mais ou menos esse para as duas propostas. O cronograma montado pelo Senado encerra, no caso da PEC 6, que já havia sido feito, né, no dia 10 de outubro, como você citou. O cronograma tem sido cumprido até agora, mas o processo legislativo tem as suas intercorrências e imprevisibilidades, né? A PEC 6, indiscutivelmente, ela está mais madura do que a PEC paralela para a sua discussão. Ela já teve audiências públicas, já teve discussões, mas é possível que elas sejam aprovadas mais ou menos no mesmo período. Até porque foi aprovada hoje na CCJ por unanimidade. Exato, né? Então, existe houve um acordo amplo com relação à PEC paralela, o que é bastante similar ao que aconteceu em 2003. Né? Na época, a chamada PEC paralela, né? Ela se chama PEC paralela porque ela tramita paralelamente à PEC principal. A chamada PEC paralela na época, que era a PEC 77 de 2003, ela foi aprovada no Senado 9 dias depois da PEC principal e seguiu para a Câmara dos Deputados, né? As duas foram aprovadas ao final do ano de 2003. Então, em tese, é possível que isso aconteça, mas como alertou o senador Anastasia, né, na sua entrevista, o processo legislativo pode nos trazer surpresas, né? Você pode ter tanto agilidade no processo quanto um atraso no processo. É uma questão essencialmente política em torno disso, né? A questão regimentalmente é possível,
mas a tramitação das matérias no Congresso depende menos do regimento do que do acerto político entre os senadores, os partidos, né, os grupos políticos representados na Casa. É verdade. A gente vai acompanhar, né, Guerzoni? Com certeza. Queria agradecer muito a sua presença aqui no Senado Notícias. Antes da gente continuar aí com as notícias das atividades legislativas que tiveram hoje, além da reunião da Comissão de Constituição e Justiça, eu vou me despedir do consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni, que nos deu aqui muitas informações importantes sobre o relatório da Previdência. Muito obrigada. Tá, eu que agradeço. E foi instalada hoje a CPI mista das fake news, que vai investigar a veiculação de notícias falsas para influenciar os resultados das eleições de 2018. A comissão vai ser integrada por 16 senadores e 16 deputados e em igual número de suplentes. Os impactos das fake news na democracia acenderam um alerta na sociedade e no legislativo. O Congresso decidiu investigar o fenômeno por meio de uma comissão parlamentar mista de inquérito. Eleito para presidir a CPMI, o senador Ângelo Coronel disse no primeiro pronunciamento que é preciso dar um basta à indústria de notícias falsas. CPI é essa de suma importância nesse mundo tecnológico que estamos vivendo, onde vemos a cada dia famílias serem atingidas por notícias falsas, em Facebook, Instagram, Twitter, em WhatsApp, Telegram. E precisamos dar um basta nisso e descobrir quais são os focos desta indústria de fake news que abala a democracia brasileira. A comissão terá 180 dias para investigar os ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate público. A utilização de perfis falsos para influenciar os resultados das eleições de 2018, a prática de cyberbullying sobre usuários mais vulneráveis da internet e sobre agentes públicos, e o aliciamento de crianças para cometer crimes de ódio e até suicídio. Mas o autor do requerimento para a criação da CPI desistiu de sua participação no colegiado por temer o desvirtuamento das investigações. A tendência de que ele fuja ao escopo do que eu propus na pretensão inicial. Vossa Excelência tem uma grande responsabilidade, senador Ângelo, de manter as rédeas dessa eleição dentro do foco do que o Brasil precisa, e não em mais um escândalo, atrapalhando o Brasil, causando ainda mais insatisfação popular, com quem sabe talvez um tumulto judicial, podemos assim dizer, ou outro processo de impeachment, quem sabe. Não sei aonde vão chegar os interessados. Eu quero deixar tranquilo o requerente desta, primeiro assim, nesta CPMI, assim como os representantes da base do governo, como é o deputado Felipe, que nós vamos ouvir a todos o que vierem aqui testemunhar e, principalmente, analisar fatos. Mas nós não podemos propor legislação, observar aquilo que não existe. Nós vamos, portanto, nos dedicar aos fatos existentes na cena política nacional. Comissão mista aprova relatório da medida provisória que reabre inscrições no cadastro ambiental rural. O texto ainda vai ser votado nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado. A medida provisória elimina prazo para inscrição de propriedades no CAR, Cadastro Ambiental Rural, que é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais. Ele foi criado pelo Código Florestal em 2012 e foi dado um prazo de adesão para que os produtores se regularizassem, 31 de dezembro de 2018. Quem não aderisse perderia o direito de acessar linhas de crédito. É uma ferramenta bastante importante para nós simplificarmos e dar dignidade a esse
esses produtores que não têm o seu georreferenciamento, não têm o seu CAR, de ter acesso a políticas públicas no nosso país. Fiquei bastante animado, achei que construímos aí um bom acordo para que a gente pudesse, dentro do prazo hábil, regimental, encaminhar essa matéria que é importante para os produtores, é importante para o meio ambiente, que ganha com a consolidação do CAR como um grande instrumento de controle e fiscalização ambiental, e quem ganha é o país. Uma lei mais adequada às novas tecnologias avança na Comissão de Ciência e Tecnologia, um projeto de lei que pretende estimular o setor de audiovisual nas TVs por assinatura, sem restrições às novas plataformas e aplicativos via internet. A lei brasileira que disciplina a veiculação de audiovisual por assinatura é de 2011 e ela deixa bem claro: quem produz não pode distribuir e quem distribui não pode produzir. O projeto em análise na CCT elimina as limitações à propriedade cruzada de produtoras e distribuidoras de conteúdo. Mas esse é apenas um dos itens polêmicos. Das muitas maneiras de assistir uma partida de futebol, a mais antiga e mais divertida, é claro, é dentro do estádio. Mas aí veio a internet, os celulares e hoje o espetáculo vai aonde você estiver, nas suas mãos. Em fevereiro deste ano, milhares de torcedores ficaram sabendo que o único meio de assistir a um jogo da Liga de Campeões da Europa era via aplicativo na internet. Nem os canais da TV por assinatura transmitiram. Os membros da comissão não se manifestaram contra o fim das restrições às empresas de distribuição e produção. O foco da discórdia foi quanto à necessidade de deixar bem claro que os serviços via internet não se incluem na lei que rege as TVs por assinatura. O relatório do senador Harold de Oliveira apreciou várias emendas, com destaque para a proposta do senador Ângelo Coronel e incorporou elementos do voto em separado do senador Rodrigo Cunha. Na próxima semana, um novo parecer será levado à votação. Quem vai ganhar com isso é o consumidor, que não vai ficar sujeito a obrigado a comprar um canal, um pacote para assistir, por exemplo, uma Netflix, um Fox. Ele pode comprar diretamente por R$30 em vez de pagar num pacote de R$300. É questão somente de defesa do consumidor. O nome do país, Islândia. Localização no extremo norte da Europa. E o que isso tem a ver aqui com o Senado Federal? Você vai ver na reportagem agora por que os senadores das comissões de Educação e de Assuntos Sociais promoveram uma audiência pública para conhecer o programa Juventude na Islândia. Uma iniciativa a favor da educação e contra as drogas que o Brasil quer implantar por aqui. Antes mesmo do depoimento do diretor responsável pelo programa Juventude na Islândia contra as drogas, o ministro da Cidadania fez questão de comentar a recente pesquisa da Fiocruz, que fez um levantamento nacional sobre o uso de entorpecentes no Brasil. Osmar Terra discorda do resultado da consulta nacional, que apontou que o país não vive uma epidemia das drogas. Acho que foi uma pesquisa que desde o início teve um viés de dizer para a população brasileira que não tem perigo a questão das drogas no Brasil, que não é uma questão grave a questão das drogas no Brasil, porque isso está a serviço da causa pró-drogas, de liberação das drogas no Brasil, que agora a Anvisa tenta implantar a liberação do plantio de maconha no Brasil. Enfim, há um movimento orquestrado, é óbvio, com o apoio da grande imprensa, para promover a liberação das drogas no Brasil, dizer que é uma coisa boa, que não é problema. Young Sigfusson trouxe a experiência da Islândia para os senadores. E os números impressionam. Em 20 anos, o programa Juventude na Islândia reduziu o consumo de drogas entre jovens de 15 e 16 anos. Usuários de álcool caíram de 42% para 7%, do fumo de 53% para 6% e da maconha de 17% para 7%. Propagandas de álcool e tabaco são proibidas e a estratégia foi a prevenção logo cedo. Pesquisas coletam dados de crianças de 10 a 20 anos. A relação pais e filhos, o ambiente escolar e as práticas culturais são informações fundamentais. Todas as escolas são abastecidas com os diagnósticos revelados. Após 2 décadas do programa, as estatísticas revelam a queda dos números de roubos, vandalismos e bullying. E a Islândia, com aproximadamente 400 mil pessoas, conseguiu trazer esse modelo, conseguiu expandir para a Europa agora esse modelo. E a gente espera em proporções que se faça no bairro, ministro. Que a gente inicie naquele bairro do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Rio de Janeiro, com aquela escola, com aquelas
tem que dar um início. Eu queria agradecer o senhor ter compartilhado conosco isso aqui no Brasil. Nós estamos vivendo um momento de muito assédio aqui da nossa juventude, especialmente com relação à maconha, né, a cannabis. Há uma indústria poderosa, muito dinheiro envolvido. E como a educação brasileira pode contribuir com esse debate? A representante do Ministério destacou o papel da nova Base Nacional Curricular. É preciso conhecer o conteúdo, mas é preciso saber o que fazer com esse aprendizado. O estudante, ele é um mero repositório de conhecimento e ele passe a adquirir outra postura, que é a postura da competência. E nisso envolve, inclusive, respeito à diversidade, respeito ao próximo, cultura de paz, cultura de confiança. Já o Ministério da Cidadania quer implantar a solução da Islândia no Brasil. Mas a Islândia é um país pequeno, tem 500 mil habitantes. Né? Não, mas justamente ela não está se propondo a fazer um modelo para o Brasil todo. Está se propondo a trabalhar nos municípios. E os municípios têm uma população, obviamente, mais reduzida, que podem seguir esse modelo, né, da Islândia. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.